Versículo 27 e 27 de Mateus 27 e 27, vai dizer que soldados conduziram ao governador lá no pretório, onde eu acabei de falar. Reuniram ao redor dele, tiraram as suas vestes e colocaram o manto vermelho simbolizando o rei, porque ele foi levado à presença de Herodes, depois, primeiro Pôncio Pilatos, que remeteu a Herodes, porque a acusação era de que ele era o rei dos judeus. Então zombaram dele como se ele fosse rei. Então deram uma coroa para ele de rei, porém de espinho, deram para ele um manto vermelho, deram para ele também um bordão, que significava o cetro do rei. Só que eles fizeram isso zombando. Só que hoje eu posso te garantir, Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. É o nosso rei. E o seu reino dura para sempre. Aleluia. Quem fez isso com ele já não está vivo, mas ele está vivo. E ele dizia: salve, salve, rei dos judeus. Que é uma saudação com toda a autoridade monarca. Todos que se dirigiam antigamente à autoridade monarca, diziam: salve o rei. É uma saudação. Quem é professor de história sabe disso. Eu não sou professor de história, mas eu sou estudante de sociologia. Havendo zombado dele, cuspiram no rosto e depois levaram ele para ser crucificado. Não foi só a cruz, foi a humilhação no percurso. Mas a cruz, eu queria só dizer uma palavra de curiosidade, traz uma palavra de perdão para a humanidade. Eu sei que nós evangélicos não gostamos de falar da cruz, mas a cruz também é um símbolo, dizendo: cada um toma a sua cruz e siga-me. Essa cruz que Jesus fala é propósito. A palavra da cruz, diz Paulo, é loucura para quem perece, mas para quem é salvo é poder de Deus. Poder esse que salva, poder esse que perdoou, poder esse que apagou nossos pecados. Mas a cruz, ela tinha um símbolo também espiritual pela qual a igreja primitiva carregava. Por exemplo, a igreja primitiva desenhava-se muito por espécie de comunicação. Desenhava-se nas portas um pastor com uma ovelha no colo, representando que ali morava um cristão. Muitas casas tinham o símbolo do peixe, ictus, que era uma abreviação da palavra Christos. Muitas casas tinham o símbolo de cruz, que significava cristãos, ou seja, referente àquele que morreu pela cruz, na cruz, aliás, pela humanidade. Mas quando num túmulo de um cristão, olha que interessante que tinha ali uma âncora com peixe ao meio. Significava que aquele cristão ancorou-se, chegou ao seu destino. Isso é curiosidade judaica. Mas nessa judaica messiânica, viu? Vamos separar. Pai do Senhor Mandalida Nunes. Horizontal, ela aponta... Nós vamos primeiro ver a cruz vertical. A cruz vertical, ela aponta para o céu. Primeiro, aquele que tocou o chão, Jesus sendo homem, tocou os céus, aponta para Deus. O que ligou na terra, ligou no céu. Aponta a cruz no chão, em forma vertical, aponta que o que tocou nos chãos, ligou os céus. Aquele que se fez carne, ou de volta a Deus. Pai do Senhor Mandalina Nunes, Deus abençoe a irmã e toda a sua família. Então isso é forma vertical. O nosso Gadol, o Correio, ou sumo sacerdote. Gadol Elonai, o nosso grande Deus. O Emanuel, Deus conosco. O nosso Cristo, aquele que é o Messias, o Machia, ungido de Deus. Então, e horizontal? Horizontal aponta como Jesus morrendo de braços abertos, nos mostrando, revelando a todos que o amor de Deus é para todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a forma horizontal, que Jesus abraça todos. Seja branco, seja cor negra, seja qual que for,
seja pobre, seja rico, seja gentil, seja judeus. Deus abençoe, irmão Antônio Augusto. Deus abençoe. Porque João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma lançarei fora. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, que Deus entregou seu Filho Jesus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade de Deus. O plano de Deus é a salvação para toda a humanidade. Não é porque é da Assembleia de Deus, congregação cristã, ou de outra denominação. Não, é para todos que se chegue a Deus, seja salvo através de Jesus. A paz do Senhor, irmão Antônio aí, de Minas Gerais. Que prazer, mais uma vez, hein, meu irmão? Sempre junto, hein? Agora, através da live, nós podemos ter nosso culto a Deus junto. Deus te abençoe. E vamos falar resumidamente agora, porque já faz 40 minutos que estou falando, aproximadamente. Por que Jesus morreu? Aí continua a mensagem anterior. Ele morreu por amor. Jesus morreu para reconciliar o homem com Deus, pois o pecado separou. Romanos 3:23. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Foram afastados de Deus. O pecado, ele tem esse poder. Ele afasta o homem de Deus. Mas o versículo 24, mas pela sua graça sem exigir nada, ou seja, favor imerecido de Deus. Nós somos salvos por favor imerecido, graça maravilhosa. Eu estou aqui mexendo no fundo musical, tentando achar a graça maravilhosa. Nós fomos salvos pela graça maravilhosa. Deus ofereceu Cristo como sacrifício pela sua morte. Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, através da fé, da emuná, fé nele. Deus quis mostrar sua justiça. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas, ou seja, misericordioso. Por causa dos seus pecados, não castigou, Deus foi paciente, longânimo. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo, Deus mostra que é justo. Assim é justo, aceita o que crê em Jesus. Na verdade, a nossa justiça é imputada, nossa justiça em Cristo Jesus. Nós temos por reputação, a nossa justiça não é própria, mas ela foi em Cristo Jesus, nós tornamos justos. Isto é a doutrina da justificação. Jesus tornou justo por nós e nós tornamos justos através dele. Assim, ele é justo e aceita todos aqueles que creem nele. Morreu para reconciliar o homem. Pai, Senhor, irmão Edivaldo. Isaías 59, versículo 2. São os seus pecados que separam vocês do seu Deus. São suas maldades que esconde vocês de Deus e faz com que ele não atenda às suas orações. Isaías 59, versículo 2. Lembra do filho pródigo? Foi ele que se afastou da casa do pai. Foi ele que se afastou da presença de Deus. Em uma forma literal. Aqui dizendo, nós que se afastamos de Deus. Apesar da parábola, é uma metáfora, uma comparação. Efésios 2,13. Mas agora, Jesus Cristo, que antes estava longe, agora vocês estão perto pelo sangue de Cristo. Nós estávamos separados, agora nós nos aproximamos de Deus. Porque Ele é a nossa paz, ou seja, pacificador. A qual de ambos os povos fez um, judeu e gentil. Havia duas classificações de povo. Classificação de povo, judeu e gentil. Judeu era aqueles que guardavam a mitzvah, os mandamentos, Torá, Tanakh. Aqueles que guardavam a lei, os 5 livros de Pentateucos. Né? Agora nós temos os gentios, aqueles que não eram judeus. E nós vemos pela palavra de Deus que Deus, através de Jesus, uniu os dois povos, gentil e judeu. Deus uniu um só povo, através da morte de Jesus, versículo 14, porque Ele é a nossa pacificação e desfez
a barreira da separação, a parede que separava, que estava no meio. Versículo 15, na sua carne fez toda a inimizade do homem com o homem e do homem para com Deus. Isto é, a lei, mitzvah, os mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dois povos, um só homem, gentil e judeu, tornando qual homem? Segundo Coríntios, capítulo 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Então Jesus morreu para reconciliar, versículo 16, Efésios 2 e 16, pela cruz, reconciliar ambos, Deus, em um só corpo, desfazendo toda a inimizade. Ele pagou a dívida do homem, ele pagou a dívida que era minha, ele reconciliou o homem de volta ao eterno Criador. Ele pagou a dívida. Em João 19, versículo 30, ele diz, quando Jesus tomou ou deram-lhe vinagre, disse ele, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A palavra consumado vem da palavra tetelestai. O que quer dizer tetelestai, irmão Edson? Significa está pago. Mas em documentos penais da antiguidade, nos dias de Jesus, os infratores condenados tinham uma espécie de ficha criminal chamada de escrito de dívida ou cédula da dívida. Ao cumprirem a sua pena, que lhes havia sido imposta, o juiz atualizava o documento riscando todas as dívidas penais ali no rolo ou no papiro. Escrevia no rodapé a expressão tetelestai, a dívida foi paga. Mas essa dívida era nossa, não de Jesus. Colossenses 2,14, presta atenção. Havendo riscado a dívida que era contra nós, nas suas ordenanças. Na sua Bíblia está dizendo, havendo riscado a cédula que era contra nós, o qual de alguma maneira nos era contrário, ou seja, de alguma maneira nos condenava ao fogo eterno, nos condenava à morte eterna. Ele tirou essa dívida e cravando na cruz, ele clamou, papai, tetelestai, o preço exigido pelo perdão do Oséias, pelo perdão do Edson, pelo perdão da Rafaela, o preço exigido já foi pago. Jesus morreu na cruz para pagar o preço por nós, meu amigo Rodrigo, meu irmão Nelson. Jesus morreu para pagar o preço. A dívida era totalmente minha. Desculpe, eu bati no alto-falante aqui, deve ter saído barulho aí. Aí tem uma briga durante muitos anos. Quem tirou a vida de Jesus? Foi judeus? Foi romanos? Foi Herodes? Foi César? Quem tirou a vida de Jesus? A princípio, ele foi entregado pelos religiosos por ciúmes, inveja, por não crerem nele como Machia, ou Messias, ungido de Deus. Mas João 10:17, Rocanã, ou João 10:17, está escrito, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e tornarei a recebê-la de volta. Então, literalmente, Jesus se entregou por nós. O plano salvífico de Jesus já foi desde a fundação do mundo. Quando o homem pecou, Deus não ficou perdido, não queria fazer. Não, Deus já sabia.